Olá, meus queridos! Hoje nós vamos falar um pouco do porquê adoecemos. Quando nós identificamos que o nosso corpo está intoxicado, mais inflamado, ele começa a nos dar sinais. Nós já falamos um pouco sobre isso. Mas o porquê adoecemos então? O que acontece no nosso organismo que nós não temos a capacidade mais de lidar com os agentes tóxicos? Então, o primeiro ponto é que nós só adoecemos quando o nosso sistema imunológico, quando o nosso corpo perde a capacidade de nos defender, porque nós temos barreiras naturais no nosso organismo para lidar com agentes externos, como por exemplo, um vírus, uma bactéria, uma intoxicação, uma alimentação ruim. Então nós temos esse sistema imunológico para lidar. Mas quando esse sistema imunológico começa a falhar por N motivos, quando a sobrecarga é maior, por exemplo, então se nós temos uma alimentação cheia de corantes, de açúcares, de laticínios, alimentos mais industrializados, pacotinhos, nós estamos sobrecarregando o nosso sistema de defesa, sobrecarregando o nosso sistema de desintoxicação do corpo, que é o fígado, e tudo isso tem uma capacidade. Então a doença, ela não acontece da noite para o dia. Nós vamos criando a doença. O nosso corpo, ele dá conta por muito tempo. Ele nos ajuda e ele tenta nos salvar a todo momento. Então, quando nós sobrecarregamos esses sistemas, que pode ser por uma alimentação, a água, né? A nossa água ela é muito carregada de metais tóxicos, de solventes, de agrotóxicos. Nós temos ali cloro, flúor, por exemplo, que agride a nossa tireoide. Nós temos consumos de produtos de higiene de casa que, quando nós olhamos o rótulo, nós vemos o quanto temos de intoxicantes ali, produtos químicos, com solventes, porque afinal de contas nós estamos usando aquele produto para limpar, para solver a gordura, né? Mas nós nos esquecemos que as nossas células, a base do nosso corpo, das nossas células, é gordura. Então as nossas células são formadas por camadas de gordura. Então esse produto químico que nós utilizamos para lavar a nossa louça, para limpar a nossa casa, vai também agredir as nossas células. E tudo isso vai causando alterações no nosso organismo. E o fígado, que é um órgão responsável para inativar essas toxinas, chega uma hora que ele não aguenta. Então a doença ela vem pela exposição que nós temos de muitos alimentos industrializados e um baixo consumo de alimentos de verdade, aquilo que Deus criou e nos deu, né, que é o alimento mais in natura possível, e também pelo uso excessivo de produtos químicos, por uso também de panelas, né, que liberam ali compostos tóxicos, e nós já temos muitos estudos já mostrando isso, relacionando a intoxicação que nós temos por esses metais que muitas panelas liberam, cádmio, chumbo, níquel, né, compostos de plástico que são liberados. Esses tóxicos, o nosso organismo ele não sabe o que fazer. Quando a gente pensa em parasitas, quando nós pensamos em bichos, em vermes, parasitas sempre existiu, sempre vai existir, bactérias, vírus, fungos. E o nosso sistema imunológico ele foi feito para lidar com esses parasitas. Mas o nosso sistema imunológico ele não sabe lidar muito bem com um metal tóxico, por exemplo, com um solvente, com um resto de plástico. E hoje, quando a gente vai fazer alguns exames, que a gente olha no microscópio, a gente vê plásticos, compostos de plásticos ali no sangue, né? Então, as nossas células não sabem lidar com isso.
e isso vai debilitando o nosso sistema imunológico, agredindo o nosso intestino, que é o maior produtor de imunidade. No nosso intestino nós produzimos 90% da nossa imunidade. E todos esses produtos químicos, esses metais, alimentos industrializados, que são agressores, ou quando nós consumimos alimentos de difícil digestibilidade, aquilo que é incompatível para nós, que é um caso de intolerância alimentar, isso vai machucando o nosso intestino. E a nossa imunidade fica prejudicada, então por isso nós adoecemos, porque nós perdemos a capacidade de nos defender pela exposição de tóxicos, de uma alimentação ruim, uma alimentação desequilibrada, baixo consumo de fibras, né, que estão presentes ali nas frutas, verduras e legumes. Nós estamos hoje desembalando mais, abrindo muito mais pacotinhos do que descascando os alimentos, né? E isso tem sido um problema, porque quando nós pensamos o quanto comemos no dia, quantas vezes você come no dia? Mas o que você come, o que de fato tem nutriente? Ou é produto alimentício? Então essa sobrecarga é o que vai fragilizar o intestino, fragilizar o fígado, que é um órgão que ajuda na limpeza interna, e vai nos adoecer por essas fragilidades. Então o adoecimento ele não acontece da noite para o dia, é um processo. E que se nós não estivermos atentos a tudo isso e prestando atenção, quando nós damos conta, a doença já apareceu. E aí a resposta é a seguinte: mas os meus exames sempre deram normais, eu nunca tive nada, nunca tive sintomas, e por que agora eu estou doente? Porque as doenças são silenciosas. Nem sempre você vai perceber essa inflamação que está acontecendo internamente, mas alguns sinais e sintomas o corpo dá. O corpo nos mostra. Se você tem um sono ruim, uma enxaqueca, né, aquela dor de cabeça que não passa, se você precisa ficar tomando remédio a todo momento porque o processo digestivo é ruim, isso já é sinal de que você está numa rota da doença. Porque o corpo ele vai mostrar, né, a dor articular, a dor no corpo. E todas essas intoxicações, essa falha, essa debilidade no nosso sistema imunológico faz com que parasitas, vermes, vírus, fungos cresçam desordenadamente, porque afinal de contas não tem soldados ali para mantê-los na regra, né? E eles começam a crescer, proliferar e infectar órgãos. E aí a doença fica instalada. Então o motivo do adoecimento é de fato uma falha das nossas funções imunológicas por consequência de uma alimentação ruim, de excesso de consumos de metais tóxicos, solventes que vêm pela água, os produtos de limpeza, pelas panelas, banho do chuveiro. Então nós vivemos num ambiente intoxicante, mas nós temos como minimizar isso, que é a limpeza do organismo, restauração desses processos digestivos, mas que começa com a alimentação. Se você está gostando aqui do nosso canal e quer mais informações sobre o processo de limpeza do organismo, descontaminação, desparasitação, para sair de uma rota de doença e ir para uma rota de saúde, siga-nos, acompanhe-nos e até o próximo vídeo.